E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis e um dos problemas fundamentais das ciências filosóficas é justamente o campo de pesquisa denominado epistemologia, né? E nesse vídeo aqui eu queria justamente discutir alguns pontos sobre essa área das ciências filosóficas e oferecer para vocês aqui uma orientação dentro desse campo de pesquisa, né? Esse campo de estudo filosófico. Se a gente olhar ali para Platão e Aristóteles, né, já ali na fundação da filosofia, a gente já encontra em Platão, no primeiro momento em Platão, duas orientações fundamentais, né? Primeiro, ali no Mênon, sobre a questão da análise do conhecimento de um ponto de vista dos componentes fundamentais do conhecimento, né? Isso também é orientado no Teeteto, de certo modo também, que é justamente a análise daqueles componentes fundamentais como a doxa, né, a opinião ou crença, a verdade e a justificação, que no caso da justificação está ligado com a noção platônica do logon didona, né, do dar razões, né, razões epistêmicas, obviamente, né. E, por outro lado, você tem a orientação em Platão também da questão do conhecimento, da epistemologia, orientada justamente para as potências, as capacidades cognitivas dos agentes epistêmicos, né? E isso está consignado, tem uma vinculação fundamental ali com o poema de Parmênides, né? Como fica claramente, como é claro ali no livro 5 da República de Platão, né? Em que claramente ali Platão rearticula a questão da relação entre o ser e o ente em termos de dinamis, né, em termos de potências cognitivas, né, com relação à opinião, ao conhecimento e à ignorância, ali no livro 5 da República. Okay? Esses dois pontos, essas duas orientações, também estão claramente vinculadas ali na obra de Aristóteles. Né? Por um lado, você tem essa orientação da análise do conhecimento e da questão da composição do conhecimento, da constituição do conhecimento, melhor dizendo, ali nos analíticos de Aristóteles, né, na obra dos analíticos de Aristóteles, em que claramente trata ali da questão da episteme, da ciência, né, e tenta articular de forma conceitual a própria natureza do conhecimento. E, por outro lado, nós temos novamente a orientação da análise das potências, né, e das fontes do conhecimento, ali no De Anima, né, no De Anima, da alma, no Tratado da Alma. Okay? Essa orientação ela vai se seguir, só que, contudo, devido na modernidade, por influência principalmente do empirismo, né, a questão da análise do conhecimento ela vai meio que ficar meio soterrada, teoricamente, digamos assim, por conta da influência empirística, como eu falei, da questão da análise dos componentes psicológicos, né, do conhecimento. E por outro lado, historicamente, essa questão da análise do conhecimento foi retomada justamente na filosofia analítica, né, atualmente. Desse ponto de vista, esses dois componentes, né, que é do ponto de vista histórico, estão presentes justamente em duas sub-áreas fundamentais da epistemologia, né, que é o que se chama hoje de análise do conhecimento, que diz respeito justamente a essa orientação, essa perspectiva, né, essa abordagem, melhor dizendo, que a gente vê ali no Mênon de Platão, no Teeteto e nos analíticos de Aristóteles. E o outro ponto é justamente a questão a sub-área da epistemologia, que trata das fontes do conhecimento, né, como a memória, a percepção, a razão, a introspecção, etc. E o testemunho, que também é muito, muito importante. Ok? E essa parte das fontes do conhecimento é justamente aquilo que historicamente está consignado ali em Platão, a gente já encontra ali no livro 5 da República, e em Aristóteles, claramente no De Anima e em outros tratados menores sobre a questão da percepção, etc. Ok? Por outro lado, fica faltando um tópico que se tornou muito premente pela influência do ceticismo, né, que é a questão dos limites do conhecimento. Então,
basicamente a gente já encontra aqui três grandes áreas, né? Ou melhor, três sub-áreas do campo das ciências da epistemologia. Okay? Então nós temos o problema que a gente pode chamar o problema quiditativo do conhecimento, que é o problema que é chamado de análise do conhecimento, que diz respeito ao que é o conhecimento, a tentativa de articulação teórica para responder a pergunta sobre o que é o conhecimento. Por outro lado, você tem a questão das fontes do conhecimento, que é a investigação de como determinadas fontes podem ser usadas para adquirir conhecimento, né? Como eu falei aqui, fontes como a razão, a memória, o testemunho, a percepção, etc. E, por outro lado, a questão dos limites do conhecimento, né? No que diz respeito ao problema quiditativo do conhecimento, a gente tem ali justamente a tentativa de investigar, ora, a natureza mesma do conhecimento, né? Ou seja, daquele estado mental do conhecimento de orientação para o mundo, né? Como vai dizer o Timothy Williamson, né? A questão do conhecimento como um estado factivo, estado mental factivo. E, por outro lado, a questão da análise conceitual do conhecimento, que normalmente tomou grande parte sobre a questão, tomou como base, digamos assim, a questão sobre a teoria tripartite do conhecimento, né, que ganhou grande influência com o trabalho de Edmund Gettier, né, sobre a questão do conhecimento como crença verdadeira justificada, né? Ou seja, que o conhecimento está ligado a uma orientação constitutiva da crença, a crença verdadeira, só que essa crença verdadeira não pode ser uma crença, por exemplo, por sorte. Ela tem que ter um componente de razão, de justificação. Como já dizia ali, como já indicava ali o conceito de logon didonai, de Platão, né? A questão de dar razões, né? Então, a gente já vê justamente o problema quiditativo do conhecimento como podendo tomar duas orientações na questão do problema quiditativo do conhecimento. Uma orientação mais metafísica, que tenta investigar a própria natureza do conhecimento, e o problema de orientação mais conceitual, de análise conceitual, que diz respeito justamente à orientação de tentar decompor o conhecimento em conceitos mais básicos, mais fundamentais, que no caso aqui da teoria tripartite e da falha da teoria tripartite, tentar introduzir um novo componente que permitiria explicar o conhecimento para além da verdade, da crença e da justificação. Seria o quarto componente, o componente X, ou mais, né, que supriria o problema da teoria tripartite. Por outro lado, a questão do problema das fontes do conhecimento, né, como eu falei aqui, diz respeito à investigação particular de cada uma dessas fontes de conhecimento. Então, é preciso investigar em que medida a percepção é fonte do conhecimento, em que medida a memória é percepção do conhecimento, é fonte do conhecimento, perdão, a razão e o problema do a priori, né, que é outro ponto fundamental, o problema do testemunho, sobre que condições um testemunho é gerador de conhecimento ou é uma fonte de conhecimento, né? E, por último, né, a gente tem um terceiro domínio, né, que a gente pode colocar ali com relação à justificação, que é um dos componentes do conhecimento, que é a questão da estrutura, já é uma sub-área, né, da análise do conhecimento, é uma sub-área da análise do conhecimento, do problema qualitativo do conhecimento, que é a questão vinculada à questão da justificação, que é a estrutura do conhecimento da justificação. E nessa sub-área, a gente tem ali justamente como o conhecimento se estrutura, né? E ali a gente já encontra a disputa entre duas orientações fundamentais até hoje, né? Que é a questão do fundacionalismo, né? Que tem a orientação ali de lidar com o problema do regresso ao infinito, né? E daí você tem uma estrutura de justificação, que uma determinada crença ou proposição é justificada por outra, e para que se evite o regresso, nós teríamos que admitir crenças básicas que não dependem, a sua justificação não depende de outra coisa. Aí há uma grande variante de teorias fundacionalistas, né? A outra resposta a esse problema da estrutura do conhecimento é o coerentismo, né? que tenta fornecer justamente uma compreensão
que nega essa estrutura linear, né? Essa estrutura linear da estrutura da justificação do conhecimento, e tenta compreender a questão da estrutura do conhecimento ou da justificação em termos de uma web, né? Uma rede de interarticulações de justificação, né? Interdependência de justificação. Okay? E o último ponto que a gente pode colocar aqui como uma sub-área da epistemologia é justamente o problema dos limites do conhecimento, né? E aqui você pode ter dois pontos fundamentais, né? Primeiro, está ligado justamente com a questão da metafísica do conhecimento também, que diz respeito a como explicar a natureza do conhecimento humano especificamente, dentro da estrutura da condição humana, e por sua vez o problema cético, né? que é também um problema que hoje tem tem tido um grande número de tentativas de resposta e é um tema quente, digamos assim, hoje em dia na pesquisa em epistemologia, ok? E as diversas tentativas de responder o problema cético, né? Desde o problema do ceticismo cartesiano, ceticismo clássico, até ceticismos mais contemporâneos, como o problema do cérebro na Cuba, etc. Ok? Então, a gente tem basicamente aqui, para resumir, né, vocês entenderem basicamente, a gente pode ter 3 orientações básicas ali na questão da epistemologia. A questão do problema quiditativo do conhecimento, que está diretamente ligado com o problema da natureza ou da análise do conhecimento. Segundo, o problema das fontes do conhecimento, que diz respeito à investigação sobre em que medida determinadas fontes, como a percepção, a memória, a razão, o testemunho, etc., podem ser fontes do conhecimento, como nós adquirimos conhecimento a partir da percepção, da memória, etc., né, da razão e do testemunho. E, por outro lado, uma sub-área ligada a um dos componentes fundamentais da análise do conhecimento, que é a justificação, a questão da estrutura do conhecimento, que diz respeito aos problemas em torno ali do fundacionalismo, do coerentismo, e das tentativas de articulação teórica em torno desse problema. E, por sua vez, a questão dos limites do conhecimento, que diz respeito a como nós podemos compreender a natureza de agentes cognitivamente limitados, agentes epistemicamente limitados, qual a natureza específica da nossa estrutura cognitiva. Por exemplo, se a gente se perguntar, em contraste, por exemplo, com os animais, né? E anjos, e a natureza do conhecimento divino, a natureza do conhecimento angélico, né? Em contraste com esses do conhecimento animal, tomando isso por uma figura de contraste com o nosso conhecimento, com o nosso modo de conhecimento. E, por sua vez, o problema dos limites do conhecimento pode também estar vinculado ali com a questão do problema cético, né? De responder ao cético, apresentar uma resposta satisfatória ao problema do cético, tanto nas suas diferentes variantes, digamos assim, desde do ceticismo cartesiano até o ceticismo mais contemporâneo, etc. Então, basicamente é isso, pessoal, um esboço geral aí da epistemologia. Talvez eu ainda faça mais alguns vídeos seriados com relação à epistemologia, tentando explicar melhor cada conceito, por exemplo, o conceito de justificação, as diversas discussões em torno desse conceito, o problema outro vídeo que eu quero fazer também é sobre a questão das teorias da verdade, que a partir de um esclarecimento teórico sobre a questão da teoria da verdade, ela também nos ajudará a compreender a epistemologia e a metafísica também, né? Metafísica não, a ontologia, melhor dizendo. E a questão da crença, né? Os problemas em torno da justificação proporcional, justificação doxástica, por aí vai. E também da própria análise do conhecimento, né? Da estrutura do conhecimento também, a diferença do fundacionalismo, do coerentismo, diferentes teorias fundacionalistas, diferentes teorias coerentistas, etc, etc. Então, basicamente é isso. Se você gostou aí, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, comente aí. E, novamente aqui, se inscreva no canal. E um abraço a todos aí e até mais.